Irmãos, exemplo de mães sábias. Hoje nós vamos falar a respeito de 3 mães que deixaram a sua marca na história. Foram mães importantes, não que as demais não são, mas estas foram importantes porque tiveram, além do seu compromisso com o Todo-Poderoso, as consequências dos seus atos foram marcantes para toda a humanidade. E é preciso, irmãos, que nós estejamos atentos a tudo isto, a todas estas ações, para que vocês, mães, possam agir com sabedoria e deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus, deixando sobre a face da terra também marcas. Oh, glórias! As marcas vêm através dos filhos, neste caso em específico. No entanto, nós que não somos mães, porém pais, possamos também juntos fazermos aquilo que Deus quer, porque é um conjunto, é a família, é unidos que vamos fazer a vontade, manifestar a vontade do Todo-Poderoso. Exemplo de mães sábias. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Vamos ler apenas este versículo inicialmente. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Ouça com atenção. Vamos colocar de pé. Ouça com atenção a palavra do nosso amado Jesus. E aqui está projetado. A mulher sábia edifica a sua casa. Oh, glórias! A mulher sábia edifica a sua casa. Em contrapartida, sempre há o lado B, infelizmente, aquela coisa toda, não é? Mas a insensata, veja, a insensata com as próprias mãos a derriba ou derruba. Amém? Veja, amados, há um paralelo muito interessante. O Senhor nos diz, através de Salomão, que a mulher sábia edifica a sua casa. E nos afirma também que a mulher que não quer saber de Deus, que deixa se mover por toda sorte de males, estas são insensatas e derruba com as próprias mãos a sua casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Eu quero clamar que Tu venhas mover de forma soberana na nossa existência, para que nós possamos continuamente aprender de Ti. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, o texto de Salomão, ele é muito profundo. Apesar de curto, porém, é muito profundo. Quando Salomão diz que a mulher sábia, mas o que é ser sábia? É saber viver, irmãos. A mulher que sabe viver. Evidentemente que estamos falando de um povo separado por Deus, de um povo que ama o Senhor, e a pessoa que sabe viver procura a presença de Deus e encaixar a sua vida naquilo que Deus quer. Portanto, a mulher sábia é aquela que conhece a palavra, que conhece a vontade do Todo-Poderoso e que vive essa vontade a cada dia, a cada instante. É uma mulher que possui experiências profundas com Deus. Oh, glórias! Ela possui experiências com o Todo-Poderoso. Ela tem habilidade para discernir, para enfrentar qualquer situação de cabeça em pé. Quando a coisa fica difícil, quando as coisas ficam complicadas, esta mulher, a mulher sábia, ela tem a paz no seu coração, porque ela anda com o Todo-Poderoso, ela tem comunhão verdadeira com o Senhor. É nesse aspecto que Salomão chama-nos a atenção para a mulher sábia. Ser sábia, fazer aquilo que Deus quer. Se vocês, porventura, não têm vivido segundo aquilo que Deus quer, busque conhecer o Senhor. Busque a presença do Todo-Poderoso, porque isto é sabedoria que vem do Eterno. A mulher sábia, ela procura aplicar os princípios da palavra em todas as situações. Ela vive em prol da vontade do Senhor. E ela tem certeza, ela tem convicção que melhor é colocar-se segundo aquilo que Deus quer. Ela procura conhecer Deus e viver Deus acima de todas as coisas. Também, amados, a mulher sábia é aquela que sabe qual é a sua posição.
Ela sabe qual é a sua posição diante da vontade do Todo-Poderoso. Não é uma mulher tola que anda por aí vivendo aquilo que o mundo tem a oferecer. Mas a mulher sábia, sabe que foi chamada para fazer a vontade de Deus. E ela ama esse chamado e procura cada dia conhecer os princípios da palavra para mais próxima de Deus estar. E assim edificar a sua casa. Irmãos, a edificação da casa é uma bênção que o Senhor concedeu às mulheres. Isso é muito interessante. A mulher sábia edifica a sua casa. Você não encontra no texto bíblico um versículo sequer que diz: o homem sábio edifica a sua casa. Não existe. Mas a mulher sábia, a mulher que tem experiências profundas com Deus, a mulher que tem comunhão com o Senhor, a mulher que anda com o Todo-Poderoso, ela é hábil, ela é forte. E a sua casa vive em harmonia, porque o Espírito Santo é que reina, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que age. Amém, queridos? E observando esses detalhes da vida, que vocês possam viver em sabedoria, viver segundo aquilo que Deus quer, e certamente terão uma história para contar, deixarão marcas sobre a face da terra. Mas hoje eu quero destacar 3 mulheres que são com certeza exemplos marcantes, não só para vocês mães, porém para todos aqueles que amam o Todo-Poderoso. Eu quero citar Joquebede, ainda Ana e a Eunice. São 3 mulheres que estão registradas na palavra de Deus, mulheres que viveram em épocas muito diferentes. Joquebede, por exemplo, viveu 500 anos aproximadamente antes de Ana. E Ana, aproximadamente 1000 anos antes de Eunice. Portanto, um período de aproximadamente 1500 anos. Veja como foi amplo. No entanto, essas mulheres experimentaram a graça do Senhor. Elas tiveram um contato direto com o Todo-Poderoso. Elas viram o agir do Senhor. Elas sentiram na sua vida, dentro da sua casa. Elas sentiram no dia a dia como é bom estar na presença do Senhor e fazer aquilo que Deus quer. Oh, glórias! Nós temos, amados, que observar exemplos que são marcantes para a nossa vida. Êxodo capítulo 2, versículos 2 e 3. Nós vamos ler um pequeno relato a respeito das ações de Joquebede. Quem foi Joquebede? Alguém tem ideia de quem foi Joquebede? A mãe de Moisés, a esposa de Arão. Esta foi Joquebede. Diz a palavra, Êxodo capítulo 2, versículos 2 e 3. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Amados, quando nós olhamos um pouco antes, vamos deparar com um contexto difícil, complicado demais. O povo judeu estava multiplicando no Egito. Faraó, quando viu aquela situação, já havia mais de 4 milhões de pessoas, de judeus. Ele determinou que as parteiras matassem todos os filhos masculinos. Não era permitido que os judeus procriassem machos, apenas mulheres. No entanto, as parteiras não atenderam a Faraó. Veio uma nova lei que os meninos deveriam ser jogados no Nilo, no rio Nilo. As parteiras também não atenderam. Mas ficou muito difícil. Joquebede deu à luz nesse período e ela não atendeu, ela não entregou o seu filho, ela não deixou-se temer a situação toda, ela não baixou a sua cabeça, ela sabia que Deus poderia mover, ela tinha convicção que o Senhor era com ela, que Deus poderia fazer o milagre acontecer na sua existência, e ela foi às últimas consequências. Joquebede, amados, Joquebede lutou pela vida de Moisés. 90 dias, Moisés já estava um pouco maior, o choro mais forte e a situação ficou complicada. Como esconder um bebê? Como esconder?
Mas certamente o Espírito de Deus moveu na vida daquela mulher. E os amados sabem como ela agiu, o que foi que ela fez. Evidente, se nós observarmos hoje, e talvez se você observar a tua vida, mãe, certamente você não agiria assim. Pelo menos esta é a primeira impressão ou o primeiro sentimento. Mas quando você é uma mulher sábia, movido pelo Espírito Santo de Deus, você confia naquilo que Deus tem para fazer. Você confia no agir do Senhor. E você vai até as últimas consequências, porque você sabe que Deus é contigo. Assim foi com Joquebede, glórias. Joquebede, ela resistiu. 3 meses ficou Moisés guardado na sua casa. Chegou o momento, amados, que não era mais possível tê-lo. Ela preparou aquele cesto e lançou Moisés no rio Nilo. E o Senhor tinha, com certeza, o tempo certo e o propósito certo. Veja como são as coisas, amados. Veja como Deus age. Moisés era o homem certo. O escolhido por Deus para libertar toda aquela nação, libertar todo aquele povo. Mas veja como as coisas tornaram-se difíceis. Quero falar para vocês, está difícil, está complicado. Você, mãe, está difícil, está complicado. Você, esposa, está difícil, está complicado. Lembre-se, a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia ouve Deus. Toma atitudes segundo Deus. A mulher sábia, ela não desespera-se, ela não volta atrás, ela não retrocede, porque ela sabe que o Senhor é com ela. Nós temos que entender que quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, somos por Ele cuidado. No entanto, o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Nós queremos que o Senhor faça um milagre hoje. E se o Senhor não tiver um milagre para hoje, porém para amanhã? Ou daqui a 30 dias? Mas cabe a você, mãe, cabe a você, mulher, cabe a cada um de nós esperarmos no Criador, confiarmos nele, porque o Senhor não desampara os seus. Deus não abre mão dos seus. Joquebede, ela não abriu mão do seu filho Moisés, não abriu mão. E o Senhor agiu através daquele homem, e ele foi o líder grandioso aos olhos da humanidade. Ele libertou todo aquele povo do Egito e os conduziu até as proximidades de Canaã. Veja como Deus faz. Confie no Senhor, espere no Senhor. Eis aí o exemplo de Joquebede. Lute por tudo quanto você tem. Lute pelos teus filhos, pela tua casa. Lute pela presença do Senhor na tua existência. Não abra mão, porque o Senhor pode mudar por completo a tua vida. Amém? Glórias a Deus por isso. O nosso segundo exemplo, Ana. Ana foi uma mulher de oração. Uma mulher sofrida. Uma mulher que passou por momentos difíceis. Não semelhantes ao de Joquebede, os momentos foram difíceis, mas em outro aspecto, porém, não foi fácil. Ana, ela era a primeira esposa de Eucana. Eucana também era casado com Penina. Ana era estéril. Amados, hoje, quando você fala uma mulher estéril, de certa forma as pessoas até acham que é uma bênção. Não pode ter filhos, mundo complicado, difícil, as coisas todas. Mas nos dias de Ana, nos dias de Eucana, não ter filhos não era um bom sinal. Era sinal de ausência do mover da bênção de Deus na família. E Penina, a segunda mulher, esta tinha filhos. Tinha filhos e jogava na cara, de forma popular, coloquial, podemos afirmar, que ela jogava na cara de Ana. Eu tenho filhos, eu sou mais importante do que você. Enfim, essas situações todas. E Ana sofria com tudo isto, amados. Mas chegou um ponto que ela teve seus olhos abertos. Vocês, muitas vezes, precisam ter os olhos abertos.
precisam chegar à conclusão que Ana chegou. Ouçam, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Diz a palavra, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oh, glórias! Amados, esta foi uma oração de desespero. Uma oração para alguém que entendeu que não tinha solução a não ser Deus. Só Deus tinha solução. Só Deus poderia mudar a sorte dela. Só Deus poderia mudar por completo a sua sorte. Ela foi até a presença do Senhor. Ela foi diante do sacerdote, diante do profeta Eli, e ali apresentou-se, ali conversou com o Senhor. E vocês conhecem a história, se não conhecerem, leia 1 Samuel capítulo 1 e os demais capítulos. Veja como ela agiu. Essa mulher, num momento muito difícil de sofrimento, apresentou-se diante do Senhor, conversou com Deus, apresentou a sua causa, colocou a sua causa diante do Senhor. Mães, será que vocês têm apresentado as vossas causas diante do Todo-Poderoso? Será que nós, amados, nos momentos difíceis, momentos complicados, será que nós temos feito a exemplo de Ana, achegado-nos à presença do Todo-Poderoso, conversado com o Senhor? Ouça, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Amados, o voto que Ana fez não foi fácil. Foi um voto de consagração do seu filho. E o filho quem era? Samuel. Porque Samuel veio à existência. O Senhor honrou essa mulher engravidou, nasceu Samuel. Veja o agir de Deus, das causas impossíveis, dos momentos complicados. O primeiro momento, Joquebede, uma causa difícil. Como conservar o Moisés? Como? Mas o Senhor o levou para dentro do palácio. No segundo exemplo, Ana. Eis que Ana não tinha condições de gerar. Mas o Senhor tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos e Deus tem propósitos na tua vida. Às vezes, amados, o propósito do Senhor não vem à existência porque você está parado no teu lugar, porque você não dá passos de fé, porque você não acredita, porque você não confia, porque você fica esperando sei lá o quê, mas faça. Corra atrás do Senhor, gente. Corra. Quando Cristo olhou para aquele povo, ele disse: vinde a mim. Ele não falou, fica aí sentado que eu vou até vocês. Ele falou, vinde, vinde. Nós precisamos ir ao Senhor. Você precisa do mover de Deus, precisa da bênção de Deus na tua vida. Vá ao encontro do Senhor, converse com Deus, faça votos com o Todo-Poderoso. Mas lembre-se, honre o voto que você há de fazer. Porque com Deus não se brinca. Se você faz votos, Deus te honra. Porém, se você não o honra cumprindo o seu voto, prepare-se porque o caos pode vir sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que o voto não cumprido, ele não é bênção. Amados, é preciso entender isto. Ana, ela ficou grávida. Eis que nasce Samuel. Passado o tempo certo, Ana volta à presença de Eli com Samuel. Com Samuel debaixo do braço. E chega diante de Eli e fala, aqui está, eu prometi ao Senhor, agora Eli, cuide do Samuel. Veja a situação. Queridos, não foi fácil. Amados, o amor de mãe diz que é um negócio muito especial, eu não sou mãe, não sei o que é isso. Mas sei o que é ser amado por uma mãe. É diferente, mas é grande. O amor de mãe é grande demais. Certamente, Ana não estava com seu coração num bom momento. Bem provável que seu coração estava quebrantado.
porque o voto que ela havia feito era muito grande. Ela afastou-se de Samuel, entregou Samuel aos cuidados de Eli, porque ela sabia do agir de Deus. Eli educou a Samuel, cuidou dele, e esse menino cresceu, e esse menino tornou-se homem, e foi poderosamente usado pelo Senhor. Poderosamente usado. Amados, cresce Samuel. Samuel torna-se, além de sacerdote, também profeta em Israel. E o Senhor o levanta e o envia à casa de Jessé. Veja como são as coisas. O Senhor o envia à casa de Jessé. Qual o objetivo? Ungir Davi, rei de Israel. Haja vista que Saul era o rei escolhido pelo povo. O rei escolhido pelo povo. O povo não escolheu o seu líder segundo o olhar de Deus. Usou de outros princípios. E as consequências foram terríveis. Haja vista que Saul foi um rei terrível. Mas o Senhor, para substituir a Saul, levanta Davi, um homem segundo o seu coração. Mas era preciso um profeta para ungir a Davi. Eis que Ana entra em cena. Eis que nasce Samuel. O Senhor o chama para fazer a obra. E Samuel vai a Jessé e ali unge a Davi. Irmãos, talvez você não consiga entender a grandiosidade dessa história. Haja vista que Davi cumpriu a vontade do Senhor naquele reino. Davi foi um homem usado poderosamente pelo Senhor. Dele descendeu Jesus Cristo. Veja que interessante. A Bíblia diz que Davi era pai de Jesus. Jesus, filho de Davi. Não filho biológico, mas descendente de Davi. Tudo isso, amados, é grande. Mas foi preciso que existisse uma Ana. Uma Ana que sofreu, passou por momentos difíceis, porém confiou no Senhor, esperou no Senhor, soube chegar-se ao Todo-Poderoso. Nos momentos da dificuldade, apresentou-se diante do Eterno e falou para o Senhor: Deus, cuida de mim, não sei mais o que fazer. Senhor, tem misericórdia, age. E eis que nasce a promessa do Senhor, aleluias. E o meu terceiro exemplo, poderia citar diversos, claro, a Bíblia é cheia de exemplos de mulheres que foram poderosamente usados pelo Senhor. Mas nós vamos nos deter a 3 exemplos apenas. Joquebede, a mãe de Moisés. Ana, a mãe de Samuel. E Eunice. Sabe quem é Eunice? É um nome não muito comum, não é verdade? Às vezes você acha que não existe esse nome na Bíblia. As citações não são muitas, mas Eunice foi a mãe de Timóteo. Oh, glórias! Timóteo. Queridos, Eunice e sua mãe Lode, elas foram usadas de uma forma poderosa pelo Senhor. Foram mulheres que conheceram Deus, mulheres que tiveram uma comunhão com o Todo-Poderoso, porém não reteve para si, mas ensinou o seu filho tudo aquilo que ele precisava saber a respeito de Deus, o Todo-Poderoso. Diz a palavra que Timóteo foi educado na palavra pela sua mãe Eunice. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Ouça o que diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essas palavras são do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo andou muito com Timóteo. Timóteo foi companheiro em diversas viagens missionárias. Andou com Paulo, foi usado pelo Senhor.
A Bíblia cita algumas viagens missionárias, porém Paulo com certeza não se deteve apenas naquelas. Ele andava de cidade em cidade, de cidade em cidade. E certamente Timóteo o acompanhou em algumas dessas viagens. Mas, queridos, eu quero chamá-lo a atenção para a importância do ensino da palavra de Deus. Você que é mãe, é preciso encontrar tempo para ensinar a palavra ao teu filho. É preciso encontrar tempo na tua jornada, tempo na tua vida. Eu sei que os dias modernos são complicados, a mulher trabalha fora, trabalha em casa, meu Deus, quanto trabalho. Eu vejo a pastora que só a misericórdia. Não sei, é jovenzinha, está aguentando? Jovenzinha, né, gente? Abre aspas, jovenzinha, fecha aspas. Só por isso ela está aguentando, mas não é fácil. E assim é também com a Cláudia, não é, Cláudia? Com a Loura, com a Luciana, e podemos citar diversos aqui que é a mesma situação. Levantam cedo, muitas vezes já deixam o almoço pronto. Vão trabalhar, voltam correndo, almoçam, voltam. E quando chega em casa, tem menino para cuidar, menino para dar banho, tem menino para dar papa na boca, tem roupa para lavar, tem isso, tem casa para limpar. Meu Deus do céu! Não é assim? É quase dessa forma, viu? Ei, benção, hein? Glórias a Deus. Mas, amados, em meio a todas essas situações, em todo esse corre do dia a dia, Eunice encontrava tempo para ensinar Timóteo a andar no caminho do Senhor. Você não pode perder de vista o teu filho. Eu sei que nesses últimos tempos existe a creche. Graças a Deus pela creche. Porém, a creche é boa, mas ela não ensina o caminho do Senhor para o teu filho. Existe a escola dominical na igreja. Muitas igrejas possuem a escola chamada dominical, a sala das crianças. Não é dever daqueles professores ensinar teu filho a andar com o Todo-Poderoso. Coisas de 40 minutos por semana não funciona. O dever é teu. O dever é teu. De ensinar o teu filho o caminho do Senhor, a andar nos caminhos do Todo-Poderoso. E Eunice é um exemplo disto. Ela deteve-se no ensino. Eunice encontrou tempo para ensinar a Timóteo. E diz a palavra que foi um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Um jovem usado pelo Senhor. Um jovem que teve prazer naquilo que era de Deus. Viveu para o Todo-Poderoso. E hoje nós vemos Timóteo como um exemplo de homem. Oh, glórias! Cuja juventude é um exemplo para os nossos jovens. Isto mostra-nos que é possível ao jovem ser cheio do Espírito Santo de Deus, haja vista que Timóteo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, não há como fugir a esta responsabilidade. Se você tem 13 anos, tem consciência da tua vida, sabe o que é certo e errado, olha só, sabe o que é certo e errado, portanto, você já responde diante de Deus. Já és maduro. A maturidade já chegou. Já responde diante do Senhor. É tempo de viver Deus na tua vida. É tempo de viver Deus. Se porventura tua mãe não te ensinou, jovem, busque Deus. Busque Deus, porque ainda é tempo. Mas, se teu filho ainda está sob os teus cuidados, mãe, ensine o caminho do Senhor a eles. Encontre tempo para ensiná-los a andar na presença do Todo-Poderoso. Eu quero afirmar para vocês que não há nada mais importante. Às vezes, amados, nós valorizamos demais as coisas efêmeras dessa vida, as coisas passageiras dessa vida, as coisas que têm valor, mas são sem valores. Haja vista que nós vivemos para ganhar esse mundo. Eis o porquê que tanto trabalho, tanta dificuldade, tantas coisas. E esquecemos, amados, do mais importante, que é olhar a vontade do Senhor, porque quando nós olhamos a vontade de Deus, Ele vem e Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, Ele honra a nossa casa, Ele faz coisas maravilhosas acontecerem.
As mães precisam colocar Jesus em primeiro lugar, para que a sua casa seja casa de bênção, para que seja uma mulher sábia, que saiba edificar o seu lar. Amém? Portanto, não confie apenas no cuidado da creche, mas cuide você do teu filho. Ensine a palavra ao teu filho. Tenha tempo para o teu filho. Encontre tempo para o teu filho. Não confie apenas na escolinha dominical da igreja. É muito limitado. Não confie apenas nisso. Mas ensine teu filho, a tua criança, a andar no caminho do Senhor. E certamente quando crescer será um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem usado largamente, poderosamente pelo Todo-Poderoso. Amém, amados? Oh, glórias! Queridos, exemplos de mães sábias. Mulheres que souberam edificar a sua casa. Mulheres que souberam construir a sua casa sobre a rocha. Mulheres que tiveram, com certeza, alegria nos seus filhos. Mulheres que foram realizadas ao verem seus filhos se dando bem na vida. Oh, glórias! Primeiro nós vemos e citamos o exemplo de Joquebede. Joquebede criou Moisés, ensinou Moisés. Diz a palavra que posteriormente o Senhor fez que ela fosse a babá do seu próprio filho. E ela aproveitou a oportunidade para ministrar incansavelmente, encher a cabeça de Moisés com os princípios do Senhor. Quando Moisés voltou para o palácio, quando voltou para os cuidados da princesa, certamente ele foi doutrinado em toda a cultura egípcia e certamente na religião egípcia, nas muitas religiões egípcias. Certamente se dobrou diante dos deuses do palácio, mas a semente estava plantada no coração. Oh, glórias! A semente havia ficado no coração. E quando ele tinha por volta de 40 anos, diz a palavra que ele foi desperto e passou a enxergar. Rememorou aquilo que a sua mãe ensinou e ali inicia toda a história do Êxodo. Oh, bênção! Ana, uma mulher que sofria na sua própria casa. A primeira mulher de Eucana, porém, a segunda mulher, Penina, esta tinha filhos, dava filhos a Eucana. Consequentemente, a situação de Ana não era boa. A sociedade não a via com bons olhos. Era preciso procriar, dar à luz. Era sinal de bênção, de mulher abençoada. E ela sofria muito com essa situação. Mas chegou ao ponto que ela lembrou-se de Deus. Achegou-se ao Senhor, conversou com Deus. E eis que nasce Samuel, aquele que ungiu a Davi. Bênção demais, não é, amados? Eunice já é outro exemplo marcante. Uma mulher que deixou marcas, porque o seu filho deixou marcas no meio da humanidade. Eunice ensinou a Timóteo os princípios do Senhor. Ele assimilou, cresceu nesses princípios e foi poderosamente usado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos observar esses exemplos. Mães, observe esses exemplos. Não dê por perdida a tua causa. Se hoje o teu filho não está aos pés do Senhor, se anda por caminhos estranhos, ainda há um tempo para você achegar-se ao Senhor. E a exemplo de Ana, fazer um voto e clamar ao Senhor. Ainda há um tempo. Existe um tempo. Não permita que teu filho vá para o inferno de graça. Pague o preço por ele. Vale a pena pagar o preço. Talvez você não possa fazer muita coisa, cresceu, o pescoço endureceu, a cerviz ficou dura, não é? Você não pode fazer muita coisa a mais. Passou o tempo, perdeu a oportunidade. Você não pode mais inculcar na cabeça do teu filho os princípios de Deus. Mas você pode pagar o preço da oração, da promessa, de conversar com o Todo-Poderoso, de jejuar por Ele, de jejuar, amados.
Não permita que teu filho vá para o inferno. Porque o Senhor tem promessa para a tua casa. E a tua casa inclui os filhos. Amém? Vivamos, portanto, a vontade do Senhor e veremos a glória do Eterno manifestar-se dentro do lar. Amém, mães? Oh, glórias! Que sejam mulheres fortes, cheias do Espírito Santo de Deus e que vejam o agir do Senhor. E vocês que não são mães, são pais, ou quem sabe não são pais, mas servos do Senhor, estão sobre a face da terra, são mulheres talvez que ainda não são mães, também a palavra se aplica a você. Guarde-a no coração, porque Deus, Ele faz um milagre na vida daquele que crê. Amém? Oh, bênção. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar continuamente a nossas vidas, meu Deus. Plantar no nosso coração a Tua palavra para que nós possamos ter experiências verdadeiras contigo. Senhor, que essa palavra seja para despertar corações. Corações que já perderam a esperança, mas que veja a Joquebede, a mulher que não perdeu a esperança, Senhor. Veja a Ana, a mulher que teve sua oração respondida. Veja a Eunice, Senhor, que ensinou seus filhos e viu, Pai, com alegria, o mover do Espírito através daquele homem. Oh, meu Deus, que nós possamos nos deixar mover dia após dia, tocar pela Tua vontade, guiar por Ti, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1110